Bom dia, amigos. 9 de fevereiro de 2025, 4h30 da manhã, como sempre, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9h30 da manhã, lá na Ucrânia. Essa noite tivemos um grande ataque com drone Shahid. Foram 151 drones, dos quais 70 derrubados pela Força Aérea, 74 por medidas eletrônicas, o que dá um total de 144, então 7 não foram derrubados, tá? Ou passaram ou se perderam em lugares que não havia importância para defender. Vamos às baixas. Quanto às baixas, 1.460. Então, aumenta a quantidade de ataques, aumenta o nervosismo das forças russas, aumenta as baixas entre eles. Foram 11 tanques, 20 blindados, 24 peças de artilharia, 83 UAVs, um avião, um Sukhoi 25, abatido com um Memped, aquele Igla, coloca no ombro. Já atirei com o Igla lá na base aérea de Anápolis, em Goiás. Tem um aparelho de pontaria, você vê, coloca o retículo em cima do alvo, dispara e fica apontando. Continua apontando que ele vai mandar, acho que um laserzinho. Não entendo muito disso, não. Mas foi isso mais ou menos que eu vi. Eu fiquei apontando o alvo até que o míssil atingiu o teco-teco lá, que era o alvo nosso. E 127 veículos e burricos, né? Estão usando cavalos, burros, quer dizer, está faltando gasolina, ainda não está faltando capim na Ucrânia. Não vamos perder tempo, que está longo o vídeo hoje, então vamos para a galeria de membros e prosseguimos com as notícias. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Anotei algumas coisas aqui para responder e é mais um pretexto de ficar conversando com vocês, né? Vocês fazem lá as perguntas, eu aqui respondo. É uma forma de conversar. Aí na tela, apenas uma curiosidade. Uma comparação entre o meu estado, do Rio de Janeiro, e a Ucrânia. Então você vê que o PIB do meu estado são 190 bilhões de dólares. O da Ucrânia, 178. Então, o PIB do Rio de Janeiro é maior do que o PIB da Ucrânia. Então, é um país pobre e pequeno. PIB per capita, 11.800. O da Ucrânia, 4.800. O IDH, 0,762 no Rio para 0,779. Então, é bem parecido o IDH. A população, o Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes e a Ucrânia 37 milhões. A área é que realmente é bem diferente. O Rio tem aproximadamente 43 mil quilômetros quadrados e a Ucrânia 603, né? Então, está aí apenas como
curiosidade. De um lado, um dos estados mais importantes do Brasil, de outro, um país que enfrenta desafios imensos em meio a uma guerra. Apesar das diferenças, os números mostram algumas semelhanças surpreendentes. Um comparativo que faz a gente refletir sobre o impacto da economia na geopolítica e na realidade de cada lugar. Tá? Muito bem. É apenas uma curiosidade, não tem valor nenhum. Roberto Yamashita disse o seguinte: o vídeo é bom, mas muito longo. Bom, o longo ou curto está mais de acordo com a quantidade de notícias relevantes, né? Eu procuro no X, né, o antigo Twitter, e nos canais russos de Telegram, não só os canais russos, mas os da Ucrânia também, como o Noel Report, do SIPREP. Então, são os canais que eu controlo toda manhã e vejo o que é relevante. Se tiver muita coisa, o vídeo acaba ficando longo, né? Muito bom, mas muito longo. Ótimo. Imagina se ele diz que é muito chato e muito longo, igual câmbio espada, né? A gente, quando era rádio amador, a gente dizia que quando o cara falava muita besteira, era um câmbio espada, porque a espada é longa e chata. Então, quando chamava alguém de câmbio espada, o cara achava todo feliz, achando que estava, né? Achando que estava nada. Getúlio, membro do canal, ele sugeriu que a Ucrânia devia atacar as bases dos Tupolev 22, 160, aqueles bombardeios gigantes que soltam essas bombas, principalmente as bombas planadoras, bombas burras, são muito pesadas. Tem bomba lá de 3 toneladas. Não é qualquer aviãozinho que consegue carregar uma bomba dessa. Tem que ser um daqueles super bombardeios quadrimotores, né? E o problema é que a Ucrânia botou eles nas bases muito distantes, fora do alcance do radar dos aviões. O Mirage está com radar, acho que de 130 quilômetros. O F-16 um pouquinho mais. Então, as bases estão a mais de 400, 500 quilômetros. Ou seja, o radar do avião não vê. E, logicamente, por segurança, os aviões só voam até o limite da linha de frente. Por quê? Porque se entrar no território inimigo, fica no alcance dos S-400. Apesar do S-400 se mostrar inferior aos Patriot, ele continua sendo um SAM, né? um míssil superfície-ar muito eficiente para derrubar avião. Então, a Ucrânia tem poucos. E se bobear e entrar no território russo, pode ser um alvo e ser derrubado. Esse é que é o problema. Edson Miguel disse que o vídeo está escuro. Não, não está. Ah, como é que eu sei que não está? Assim que eu subo o vídeo e publico, né? Eu publico muitas vezes antes que o YouTube tenha terminado de conferir aquela melecada que vai ter anúncio ou não vai ter anúncio. Então, no de ontem, por exemplo, ele já tirou o anúncio. Ele disse que tem coisa que é contra as normas. Porra, desculpa o termo, mas qualquer merda é contra as normas do YouTube. Então, eu, por hábito, peço para reavaliação. O cara vai reavaliar daqui a uma semana. Daqui a uma semana não tem mais ninguém assistindo, então nem precisava reavaliar. Eu só peço que é para encher o saco deles como eles enchem o meu. Então, por isso é que eu sei que não está escuro. Assim que eu termino de subir, corro para a sala, vou assistir na TV. Pô, afinal eu também gosto de me assistir, né? Então eu vou lá e fico fazendo até pose no sofá, se bem que não adianta mais, né? Já está gravado. Aí muitas vezes no sofá eu vejo que eu não penteei o cabelo direito, isso aqui fica em pé, ou então é esse lado que fica em pé. Eu sei que tem um lado aqui que fica em pé, porque como eu sou velho, para ler eu tenho que usar óculos. Eu uso óculos para ler. Olha. Apenas tiro na hora de gravar, senão
as luzes começam a dar reflexo, não sei. Por isso é que de vez em quando você vê eu apertando o olho, é porque eu não enxergo mesmo, pô. Pelo amor de Deus, eu tô com 80 anos. Antes de criticar, chegue aos 80 anos. Aí sim, quando você chegar aos 80 anos, pode me criticar à volonté, à vontade. José Ivan Matos. Ah, José Ivan, de Malawi. Malawi, tá vendo? África e Portugal são os meus fregueses habituais. Ele disse que os burros, tadinho, no Brasil a gente chama de jegue. Aliás, na terra lá de Jericoacoara, eu ouvi dizer que tem muito jegue solto na natureza. Anabel e seu pai, Antônio, sei lá, depois alguém me confirma lá pelo grupo de WhatsApp dos membros. Mas teve alguém que disse que... Olá, tô vendo o nível aí. Aumentei um pouco o microfone, porque gostei muito dos arranjos que o Daniel Portela fez. Ele é cobra, vive nisso há muitos anos. Se você usa o OBS Studio, vai lá no Abrigo 76, que ele ensina a fazer configuração de qualquer coisa. Tanto lives, né, gravações, quanto transmissões. Apesar dele ter feito todo o arranjo padrão, hoje eu resolvi aumentar o ganho. Então, por favor, me reportem se o som piorou em relação a ontem. Eu aumentei o volume, porque o que aconteceu? O volume da minha fala estava baixo em relação àquelas músicas que acontecem tanto o piano quanto o violão e as guitarras do final dos abraços. E aí eu tinha que abaixar. Abaixei para 40%, por exemplo, as músicas para elas não ficarem tão discrepantes. Por isso é que eu preferi... Oh, tá vendo? Tá chegando no limite do vermelho. Eu aumentei o volume, aumentei o ganho. Se você achar que está distorcendo, que está ruim, me avisa que eu abaixo de novo. É 10 decibéis a mais, só não faz. Então eu estava falando no jegue virar comida, né? Que o José Ivan Matos disse, realmente, para quem está na trincheira habituado a comer rato, comer um jegue é muito mais gostoso. Dá para fazer um senhor churrasco de jegue, não resta dúvida. Além de que tem carne ali para atender um batalhão, né? Um rato era comida individual. Gente, é um absurdo o que eu vejo nas trincheiras russas e o que eu vejo na roupa, nos andrajos vestido pelo soldado russo e até na cara deles de bêbados que são. E eu fico impressionado como é que a propaganda é uma coisa muito forte. Durante décadas, mais de 30 anos, que a Rússia conta um monte de narrativas sobre a sua superioridade. Realmente, quando começou essa invasão de 2022, essa segunda, a Rússia tinha um estoque da União Soviética de centenas de milhares de tanques. Era muito tanque que a União Soviética fez escravizando seus países satélites. Só que essa sopa acabou. A Rússia não é a União Soviética, não é poderosa como a União Soviética e nem rica como a União Soviética. E gastou, nessa aventura com a Ucrânia, gastou todos os seus estoques de tanques da União Soviética. Portanto, quero saber como será o amanhã. Acho que tem uma música. Como será o amanhã, né? Acho que tem uma música. E o russo devia procurar essa música para ele entender a besteira que está fazendo. Tá? Ainda aparece Russetes aqui. Não, porque a Rússia... Porque a Rússia... Que a Rússia? Em português, claro, a Rússia é uma bosta. Bom, amigos, nesses dias que antecedem as reuniões tanto de Rammstein, dia 12, quanto as de Frankfurt, 14 a 16, o que teremos muito são
resoluções políticas, encontros políticos. Então é importante ver o que o Zelensky está batendo, qual é a tecla que ele está batendo, para tentar fazer chegar as suas ideias ao equipe do Trump e aqueles que possam apoiar o resultado dessa guerra, né? O contraponto às propagandas do russo, né? A Rússia vai investir maciçamente, vai chamar todos os seus colaboradores e todos aqueles jornalistas russetes que, nesses dias que antecedem essas reuniões importantes, a política vai estar fervendo, tá? Vamos ver aqui o Zelensky, o que ele está dizendo. Relatórios de inteligência confirmam que a Rússia está a formar novas divisões e a desenvolver novas instalações de produção militar. A sua cooperação com a Coreia do Norte vai continuar a se expandir. Moscou também está a difundir tecnologias de guerra moderna na região, especialmente tecnologias de drones. Isso significa uma coisa: Putin não está a se preparar para negociações de paz, e sim para a continuação da guerra. E não apenas contra a Ucrânia. Estão agora a aumentar o seu exército em mais de 100 mil soldados. Todos os parceiros, Polônia principalmente, devem estar cientes disso e ver isso claramente. Se a guerra for congelada, a Rússia usará os recursos ucranianos que ela tem no Donbás para uma nova ofensiva, disse Zelensky. Apenas um cessar-fogo significa dar uma pausa, deixá-lo extrair recursos ucranianos, ganhar esses trilhões e Putin ganhará dinheiro. Então levantará sua economia e entrará em guerra novamente. Esse filme a gente já viu. A Ucrânia em breve utilizará armas laser para bater drones Shahid, disse o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Vadim Sukharevsky. Testes mostram que o laser pode queimar metal e derrubar aeronaves. Então você vê como é que a Ucrânia detém altas tecnologias em relação à maioria dos países do mundo. Vejo muita gente dizendo isso. Não, o povo russo não tem culpa, o povo russo é bonzinho. Só o Putin que é o homem do mal, né? Então vocês estão vendo essa linda moça de olhos azuis? É uma blogueira. É uma blogueira russa de São Petersburgo, uma cidade belíssima. Povo belíssimo. Ela tem uma camiseta que diz Reznia, massacre. Em Bucha, podemos povtorit, fazer de novo. Isso é nojento. Bucha foi um absurdo. Um absurdo. Assassinato em massa. Uma cova coletiva para esconder o povo massacrado, crianças, mulheres, atiravam de farra, porque era o começo da invasão, um monte de soldadinho entrou para o exército e é a primeira vez, então eles estavam querendo se divertiram trucidando o povo de Bucha. E essa vaca, me perdoe as senhoras do canal, mas essa vaca blogueira com uma camiseta que diz que deve repetir o massacre de Bucha. Então acho bom você rever os seus conceitos sobre o povo russo. Olha essa. Olha essa. Um soldado russo no Kurakov ucraniano ocupado pela Rússia invade o apartamento de uma família ucraniana, arrombando a porta, provavelmente para saqueá-la. Então, tá vendo? Russo não é gente, não. Russo é tudo bandido. Ainda tem quem defenda. Tá vendo? Olha só a destruição que ele fez na porta da pobre família. Quer dizer, além do prejuízo da porta, ele ainda entrou na casa para saquear
ver o que é que tinha de interessante para roubar. Cumpro o doloroso dever de informar de que Toretsk, outrora uma linda cidade, moderna, bonita, com um povo bonito, está morta. A vida roubada pelos russos na maior guerra do continente europeu desde a Segunda Guerra. Então, isso que vocês estão vendo é Toretsk. É como os russos deixam as cidades que eles atacam. Tomara que alguém consiga parar essa besta. Como eu mostrei ontem, os protestos contra o lambedor de traseiros do Kremlin, Fico, estão se expandindo enormemente. Na sexta-feira, 100 mil eslovacos saíram às ruas não só das grandes cidades, mas também das pequenas cidades, protestando contra a sua posição pró-Rússia e a destruição da economia. Então, tomara que eles consigam derrubar e liberar mais esse país. Vocês conhecem a Rafa? A Rafa é membro desse canal. Casada com um estoniano, né, o Bodan, ela mora na Estônia. E foi ela que passou essa notícia em primeira mão lá para o nosso grupo de WhatsApp dos membros do canal. Então os membros já sabiam disso desde ontem. Lituânia, Letônia e a Estônia se desligaram oficialmente da rede elétrica da Rússia. Um futuro energético mais forte e resiliente está agora nas nossas mãos, afirmou o primeiro-ministro lituano Gintautas Palucas. Então, obrigado, Rafa, pela notícia. Vários filmes estão no X e nos canais de Telegram, mostrando essa queda do Sukhoi 25. Guerreiros da 28... Olha lá, caiu, explodiu. Guerreiros da 28 Brigada Mecanizada destruíram o Sukhoi 25 russo e provavelmente danificaram um helicóptero inimigo perto de Toretsk. Toretsk, aquela cidade que eu acabei de mostrar que não existe mais. Ainda teve drones acertando um helicóptero. Ó, lá vai o drone. Eu falei. Lá vai o drone. Então, além do Sukhoi 25, ainda teve esse helicóptero. Lá vai outro drone. O mesmo filme, da queda do Sukhoi 25, mas com o texto de outra reportagem. As forças ucranianas derrubaram o Sukhoi 25 russo e possivelmente danificaram outro helicóptero Mi-8 perto de Toretsk. Tropas da 28 Brigada Mecanizada e do 57 Batalhão de Defesa Territorial atingiram o Sukhoi 25 com um 9K-38 com Igla, aquele manpad de colocar sobre os ombros. O Igla é russo. Os drones FPV, então, atacaram o helicóptero Mi-8 que tentava evacuar o piloto do Sukhoi 25. O Mi-8 foi forçado a recuar, deixando o piloto para trás. Então, eles não derrubaram o helicóptero, apenas... Mas atingiram o helicóptero, porque o drone pode ter batido em alguma pá, alguma coisa. Muitos caras morreram nesses ataques. Muitos ficaram feridos. Era preciso passar por todos os círculos do inferno para chegar até aqui. Batalhas foram travadas por todas as casas. Era Stalingrado local, diz o russo. O exército russo transformou em ruínas a aldeia de Adivsky, no distrito de Pokrovsk, na região de Donetsk. Arrasou-a, bem como dezenas de outras aldeias e cidades na região de Donetsk.
É triste. Engraçado que eu noto que o ucraniano, pelo menos os militares, tem preferência por gatos no lugar de cães. Aqui no Brasil, a gente prefere mais cães, né? Ajuda, inclusive, a proteger a casa, dar sinal. O gato não serve para dar alarme. Mas, como gosta de carinho, gosta de colo, eu acho que deve ser a carência do soldado que está lutando lá nas trincheiras, né? Gente, e, o, e a inteligência ainda diz que a Rússia está preparando divisões para continuar a guerra, não sei o quê. Eles não têm diesel para as suas viaturas, mas tem cavalos e burros. Olha só, o cara tem cavalo aí atrás. Aí, ô Silver, vou te contar. Esperançosamente, tomara que eles tenham um pouquinho de repolho e cenoura para dar para os cavalos. É, esse é o segundo maior exército do mundo. Então, confirmado pelas Forças Armadas da Ucrânia, a derrubada de mais esse Sukhoi 25. Sukhoi 25, né, este em particular, é um avião muito diferente dos demais Sukhoi 30, 34 que a gente conhece. Ele não é tão rápido, né? Ele não é supersônico, mas em compensação ele é blindado. É o equivalente ao A-10 americano. Então ele carrega uma tonelagem muito grande de bombas, tem um cockpit todo blindado para proteger o piloto de estilhaços e tiros de armas pequenas. Então é um destruidor de tanque também. Mas está confirmado a derrubada de um por um Igla, aquele manpad, aquele antiaéreo que você coloca no ombro, né? Se a guerra vai continuar, Zelensky vai precisar de tropas. Варіант контракту для молодих людей 18-24, віком 18-24. Хто з них захоче? Це не мобілізація. Ele está dizendo que é um contrato de 1 ano para jovens, né, de 18 a 24 anos, moradia, educação gratuita e salário alto. Os jovens podem receber um empréstimo habitacional sem juros, educação gratuita e salários elevados assim que se alistarem. O programa será revelado na próxima semana, disse Zelensky. Tá, já viu que a guerra vai continuar, não vai haver paz tão cedo, e ele vai precisar, então, incorporar mais tropas. O 425 Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, o Skala, libertou a aldeia de Kotliny das forças russas, perto de Pokrovsk. Então tá aí, 425º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia. Então tá aí mais uma aldeia liberada dos russos. Tá? Então acredito que só por mostrar esses soldadinhos, não tá vendo morte, não tá vendo nada, mas só por mostrar esses soldadinhos, já sei que o YouTube vai retirar os anúncios e punir o canal. Fazer o quê? Na guerra, o que menos temos são flores. Não dá para se falar em guerra com flores. Tá aí os ucranianos avançando. Vamos ver até onde eles vão. A ação está mostrando mais o lado ucraniano, tá vendo? Está atirando lá na frente contra os russos.
Eles já vão inventar lá no YouTube que tem morto aí na trincheira, essas coisas assim. Eu não tô vendo, só se eles... Olha um M113. Caramba, esse M113 é tão antigo e continua em serviço em vários exércitos do mundo. Aqui no Brasil temos muitos também. Passam por uma restauração lá no Arsenal de São Paulo. Uma modernização, mas continua funcionando. Transporte de tropas, blindado. Vocês lembram que eu dei aqui no canal que a Ucrânia destruiu um posto de comando lá em Kursk e matou todos os oficiais? Pois agora o Zelensky está informando que 20 oficiais foram mortos naquele ataque a um centro de comando russo em Kursk. Diz o Zelensky: nossas forças atingiram o centro de comando antes de avançar 2,5 km. Cerca de 20 oficiais morreram, incluindo altos oficiais norte-coreanos e russos. Essa reportagem foi feita para Reuters. Zelensky se reuniu com militares, concentrando-se em tecnologia moderna, drones e outros sistemas não tripulados. Entre os participantes estavam Roberto Brovide, conhecido como Magyar, comandante da 414 Brigada de Aviação de Ataque Não Tripulado, e Yuri Fedorenko, comandante do Regimento de Drones Aquiles. Os dois aí estão prontos para cumprimentar, entre aspas, convidados indesejados. Esse Uragan 220 milímetros é um lançador múltiplo de foguete. Ele está enviando presentes de fogo para os invasores. Esse aí está dizendo: bom dia a todos, tenha um ótimo domingo e continue apoiando a Ucrânia. Alguns veem um pôr do sol. Os pilotos ucranianos veem uma nova missão. O MiG-29, em serviço na Força Aérea da Ucrânia, está pronto para mais uma missão de combate. Mais uma vez, a filmagem do Sukhoi 25 russo sendo abatido. Lindo, né? Só que beleza, ó. Ó. Ele deve ter se ejetado e saltou de paraquedas, porque teve um helicóptero M8 que veio tentar resgatá-lo, mas foi atacado por drones e aí foi embora, deixando o piloto para trás. Muito bem. Acredito que todos vocês do canal já saibam qual foi a real motivação de Putin para invadir a Ucrânia, né? Toda aquela besteirada que foi dita nesses 3 anos não tem nada a ver. O motivo qual são? A riqueza, as terras raras. Assim que ele... A parte mais rica da Ucrânia é justamente o leste. Quando o Putin invadiu em 2022, os oligarcas russos que sustentam o governo de Putin ficaram ricos com aquelas minas de carvão ali de Pokrovsk, com aquelas de aço de Azov. Então, muito, vocês não fazem ideia de quanto já foi roubado da Ucrânia em termos de riquezas minerais. E as terras raras são importantes porque baterias, uma série de coisas de novas tecnologias, celulares, etc., dependem das terras raras, que é um minério específico. E hoje o monopólio é da China. Então a China, além da Rússia, está de olho que o Putin não põe as mãos
na região de Donbás. Eles precisam defender essa área toda. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo um link para uma matéria que está muito interessante, muito completa, que fala exatamente isso, que é esse filme que vocês estão vendo aí. Então ele explica com detalhes a geopolítica, o problema da Rússia, o problema da China. A China não pode perder esse monopólio que ela tem de terras raras, senão ela vai perder a sua hegemonia e mais algumas coisas. Então, não deixem de ver o vídeo que está nos comentários desse canal. Assistam para que vocês então entendam exatamente o que está em jogo. Por que não tem importância? Por que o Putin não se importa em perder 800 mil? É muita sangue, é muita carne, é muita gente morrendo. Mas ele precisa manter o Donbás, ou os oligarcas que ficam ricos com aquelas riquezas vão derrubá-lo. Vocês sabem que os pilotos ucranianos foram treinados na França no Mirage 2000 5F, né? Então esse primeiro lote de meia dúzia de aeronaves já foi entregue. Vejam a capacidade das armas. Mísseis Arar R-550 Magic, alcance de 20 km. Mica, 80 km. Dispare e esqueça. Mísseis antinavio, o Exocet, 200 km. Míssil de cruzeiro, o Scalp, 560 km. É o que a gente conhece como Storm Shadow. Bombas guiadas por laser, guiadas por GPS e mais econômicas. E também pods de guerra eletrônico e também tanques de combustível para maior alcance, maior autonomia. Então, isso aí são os novos Mirage da Força Aérea da Ucrânia. Vejam que isso é uma denúncia grave. Uma moradora de Súdia admitiu que os russos mataram seu próprio povo que tentou deixar a cidade. Tá vendo? Então, uma cidade russa, os caras querem sair por causa da ameaça da guerra e são assassinados pelos próprios soldados russos. Zelensky se encontrou com o chefe do Comitê Militar da OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, em Kiev, e lhe mostrou armas ucranianas de longo alcance. Giuseppe Cavo ficou bastante impressionado com o que viu da indústria de defesa ucraniana. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Já foi dado o recado. A gente está vendo a economia da Rússia indo ladeira abaixo. Quem vai sofrer é o povo, né? Porque o Putin é bilionário, trilionário, então ele não está nem aí. Né? Isso da música também. Tô nem aí, tô nem aí. Ave Maria. Bom domingo para todos e até amanhã, se Deus quiser. Muita gente ainda não entendeu os motivos do Putin para fazer essa invasão e o porquê que ele não quer perder a área ocupada. Ele esperava que o Trump, chegando no governo, fizesse o mesmo que o Biden, conseguisse uma paz, não sei o quê, mas mantendo as áreas ocupadas. E parece que o Trump sinaliza que não é isso que acontece, o que vai criar um problema muito grande. Para que vocês entendam o problema das terras raras e outras riquezas, lá tem urânio também, naquela região leste do Donbás, é a região mais rica da Ucrânia. Para que entendam isso, eu coloquei nos comentários desse vídeo um vídeo muito completo e muito interessante sobre esses motivos. Não deixa de assistir. Assim,
chegamos ao final de mais essa edição. Edição de domingo, né? Edição de domingo. Um bom resto de domingo para todos. Que tenham aí um dia tranquilo e feliz. E até amanhã, se Deus quiser.